Miriam Scott nasceu em Manaus, formou-se em Direito na Universidade Federal do Amazonas, exerceu a advocacia até o nascimento do seu primogênito. Das suas vivências com o filho surgiram crônicas e histórias infantis, momento em que resolveu dedicar-se totalmente à escrita e publicar seus primeiros livros. Desde 2014, publica diversos gêneros, contos, crônicas, poesia e romance. Em 2020, venceu o Prêmio Literário de Manaus com o original Terra Úmida. Em 2021, seu romance juvenil, Quem Chamarei de Lar, foi aprovado no PNLD Literário, escolhido pelo edital Biblioteca de São Paulo. Em 2022, concluiu o mestrado em Literatura e Crítica Literária pela PUC São Paulo. Em 2023, teve seu original de poesia Receita para Explodir Bolos, selecionado para publicação e lançamento durante a Flip, festa literária que acontecerá em novembro, na cidade de Paraty, Rio de Janeiro. Uma salva de palmas, por favor. Estevão Ribeiro é escritor, roteirista de histórias em quadrinhos há 22 anos e audiovisual há 10, além de jornalista gráfico. No campo da literatura, escreveu mais de 2 dezenas de livros, entre histórias em quadrinhos, livros infantis e romances. Nas publicações são Retinta e o Pé de Jamelão, Retinta e a Revolução Escolar, Futuros Heróis e Da Terra à Lua. Uma salva de palmas, por favor. Matheus Leitão, escritor e jornalista com mestrado em jornalismo investigativo pela Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, é autor do best-seller Em Nome dos Pais, trabalhou em veículos de imprensa como Revista Época, Portal IG, Correio Brasiliense, Folha de São Paulo, Rádio Globo e Portal G1. Atualmente, é colunista de Veja. No ano eleitoral de 2022, sua coluna teve 220 milhões de visualizações. Uma salva de palmas, por favor. Gostaria de lembrá-los que a gente está sendo transmitido pelo YouTube. Nós temos aí a tradução em Libras. Gostaria de agradecer a Jéssica e a Carla, que são nossos intérpretes de Libras. Uma salva de palmas. E também gostaria de ressaltar a importância da audiodescrição para que a gente possa promover ainda mais a inclusão aqui no nosso festival. E aí vou pedir para que vocês façam a audiodescrição de vocês. Boa tarde, meu nome é Estevão Ribeiro. Eu sou um homem negro, de pele clara, cabelos com dreads até a testa, tenho 140 e tantos quilos, 1,88 m, então dá para fazer pelo IMC aí que eu sou um homem gordo, mas sou bem alto também. Estou trajando uma blusa roxa, de mangas, uma blusa social roxa, uma echarpe vermelha, uma calça de pano, uma calça de algodão branca e chinelas, né? E eu quero passar para Miriam fazer sua audiodescrição. Boa tarde a todos. Sou Miriam Scott, sou uma mulher branca. Estou vestida aqui com uma blusa branca e uma calça, e vou ressaltar que o estilista é um estilista indígena amazonense maravilhoso chamado Cildo Ri, e que vem lá de São Gabriel da Cachoeira, na Boca do Cachorro, entre Colômbia e Venezuela, e agora está em Manaus, instalado com seu ateliê. E essa calça é feita com tinta de crajiru, então, assim, ressaltando aqui um pouquinho dessa capacidade incrível que tem de criação. E de tênis, porque não gosto de saltos. Matheus? Boa tarde, eu sou o Matheus Leitão, eu sou um homem branco, eu uso barba, tenho cabelo grande, mas estou usando o coque. Tenho 1,85 m, minha roupa eu estou um tom sobre tom aqui, que é um amarelo com caque, e eu perdi meu crachá, então eu sou o único que está sem crachá, e peço desculpa, sou o Afonso, que está ali. Nós somos 3 autores aqui de... primeiro, Matheus, de onde você é? Do Rio, né? Do Rio mesmo? Brasília. Brasília, então. Nós somos 3 autores de fora do eixo Rio-São Paulo, que é uma grande vitória. E já agradeço desde já aos nossos curadores, o Afonso, Sérgio e o Tom, por fazer uma mesa tão diversa, uma mesa geograficamente diversa, né? E é uma honra compor essa mesa com os meus colegas, que também falam, que os seus trabalhos falam sobre família, né? Todos nós aqui temos trabalhos em que a nossa vivência e o nosso trabalho ele converte muito com as nossas vivências em família.
Então, eu queria saber de vocês, primeiro do Matheus, que o livro e o documentário que fez se chama Em Nome dos Pais, né? Eu queria que você começasse, então, essa fala, falando um pouco sobre a relação da família com a sua obra. Então, eu escrevi um livro que chama Em Nome dos Pais, e ele foi lançado em 2017, mas as pessoas, muitas vezes, como ele teve uma repercussão grande, desde então, as pessoas às vezes pensam que eu escrevi sobre meus pais, e não é sobre meus pais. É porque eu tive que escolher um caminho para contar a história de um período muito difícil do Brasil, que foi a ditadura militar. Eu escolhi escrever através da história dos meus pais, mas, na verdade, é uma história sobre o nosso país. E eu queria saber se o vídeo está pronto, se a gente puder botar o vídeo número 1, não sei se está disponível aí já, para que a gente possa... A gente, às vezes, quando é muito jovem, a gente não tem noção que é muito jovem. A gente acha que é adulto. Mas no dia que eles me levaram e disseram que iam me matar, que eu via a minha imagem refletida no muro do quartel, eu tive noção que eu era muito jovem. Há seis nomes de militares no depoimento da minha mãe e 5 no depoimento do meu pai. O senhor serviu em 1972 no 38º Batalhão? Vê se você reconhece. Essa daqui mesmo. 44 anos depois, estou em busca de todos eles. Acho que ele vai chegar lá. Você vai falar com ele. O senhor assina o depoimento da minha mãe. Mateus? Só Mateus? Mas o senhor entregou meus pais? Eu realmente não gosto de falar da tortura. Não gosto. Eu nunca vou parar de ver aquele corredor, aqueles homens, aquela cobra. Eu nunca vou parar de ver. Vai te destruindo, entendeu? Mês após mês, sem ter nenhuma perspectiva, levando porrada. Enterrava aqui, tirava, levava para outro lugar. Não sabia nem o que era essa palavra que ele chamou de terrorista. Nós não tínhamos a menor ideia do que era isso. O senhor não acha que teve nenhum exagero por parte dos militares? Esteve de um lado e do outro. Você só combate com exagero quando há necessidade, houve necessidade. Você fez uma coisa que eu nunca ia fazer. E até eu tenho que te agradecer por isso, porque toda essa história eu nunca ia enfrentar. O que tinha entre nós era a reação, a gente não queria aquele regime. Conscientemente com medo, né? Sabendo que a qualquer momento você poderia ser preso, torturado, morto. A gente não está falando de crimes do passado, a gente está falando de crimes do presente. A sociedade brasileira tem que saber o que se passou. E pensar um Brasil diferente do Brasil que nós temos hoje. A minha família tem um medalhão. Eu estava querendo visitar o local que eles ficaram presos. Essa fotografia aqui é da pessoa que eu lembro. Quanto são apenas um registro no jornal. Nunca mais foram encontrados. Nunca mais ninguém conta-se. Um pedido ainda valeria. Claro, precisa fazer uma revisão histórica disso, né? E o país não exigiu. Como assim? Baixei. Para não esquecer. Para que essa história nunca mais se repita. É por isso que quero contá-la. Então, esse livro virou documentário, né? Tá virando um filme também. Eu acho que é importante, só para finalizar essa primeira fala, Estevão. Sim, é bom complementar. Matheus Leitão, filho de Miriam Leitão, né? Deixa claro, assim, alguém falando aqui, paz, etc. Mas sim, né? Mas claro. É o seguinte, a gente tem que... Né, o Brasil tem muitas histórias para serem contadas, essa é a verdade. O Brasil tem muitas histórias a serem contadas, né? Especialmente pela forma como o Brasil lida com a própria história, né? Que é, muitas vezes, tentar contorná-la, tentar elidir, né, a história, né? Então,
nós, escritores, nós temos que, muitas vezes, encontrar caminhos para furar esse bloqueio, um bloqueio, né, das elites, porque essa é a verdade, né? Então, muitas coisas que nós temos feito aqui e temos ouvido aqui são histórias dos negros, né, brasileiros, e a gente sabe, a gente percebe agora que está tomando, né, que está tendo mais visibilidade para a história dos negros, e não é que eles não contassem, é porque essas elites mesmo evitavam com que elas fossem contadas. Então, esses são os caminhos, né, que a gente, como escritor, tem que encontrar. Eu encontrei o caminho de contar uma história que também as pessoas não querem que seja contada, essa elite não quer que seja contada. Por quê? Porque envolve elas mesmas, que tem a ver, né, com a violência que foi cometida na ditadura militar com inúmeros brasileiros, né? Nós temos mais de 8.000 desaparecidos políticos, são 8.434 desaparecidos políticos brasileiros, contando com os indígenas, e eles estão desaparecidos. Então, tem uma gama enorme de histórias ainda para serem contadas, né, sobre o regime militar. Então, fica esse sentimento, né, de que a história da ditadura, né, tem muita coisa para ser revelada ainda no Brasil. Eu mesmo sei de coisas, estou escrevendo um segundo livro, e a gente percebe a cada hora que a gente encontra, né, cada vez que a gente está apurando uma história, que tem inúmeras histórias aí que a gente pode contar. Passo agora para a Miriam também, para falar um pouco da sua relação. Bom, eu acho que, da mesma forma que o Matheus, eu não tinha a intenção de contar a história da minha família, mas ela foi a faísca que eu precisava para entender a minha própria história, a história do Amazonas, que é uma história muitíssimo pouco contada, inclusive nas nossas escolas. Eu senti falta disso durante a minha vida inteira, porque em um ano escolar apenas, nós tivemos a disciplina História do Amazonas. Então, quando eu fui escrever Terra Úmida, acho que a coisa mais importante que eu ganhei durante a escrita, que foram 3 anos, foi redescobrir o Amazonas. Porque me interessava não apenas ir em busca da história dos judeus marroquinos que chegaram no Amazonas, porque essa eu já sabia boa parte, tendo em vista que a minha família veio de lá. Mas me interessava saber sobre a história dos regatões, quem eram esses comerciantes dos rios, o que eles faziam, o que eles vendiam, quem eram essas personagens que eu construí na história que serviam às famílias judaico-marroquinas que vinham lá do interior do Amazonas em busca de alguma melhora. Quem eram essas mulheres caboclas, né, que frequentam a casa de muita gente até hoje? Então, me interessava em busca desse outro Amazonas que eu não conhecia. Eu costumo dizer que, antes do Terra Úmida, eu estava muito urbanizada. Sempre gostei muito de cidade, de urbano, de prédios. Eu nunca me incomodei com isso. Então, eu acho que eu passei muitos anos de costas para o rio. Acho que o Terra Úmida ele me devolveu esse olhar como meio que a poesia, sabe? A poesia, eu acho que eu gosto muito de escrever poesia, porque a poesia nos obriga a olhar as coisas como se fosse a primeira vez eternamente. Senão a gente não enxerga mais a beleza, a gente simplesmente naturaliza. E eu me propus, durante a escrita de Terra Úmida, a olhar a minha terra como se fosse a primeira vez. Então, não me interessava apenas falar sobre família. Me interessava falar sobre essa floresta, sobre esses rios, sobre os indígenas, sobre os ribeirinhos. E eu fui descobrindo tanta coisa incrível que, obviamente, vai vir mais livros sobre isso, porque eu vi que tem um mundo de coisas ainda que precisam ser contadas. Então, eu fico muito feliz que, assim, por causa de uma história familiar, eu possa ter me aprofundado tanto na minha própria cultura. Então, eu me redescobri manauara. E eu acho que a gente passou muito tempo com uma certa síndrome de vira-lata, rejeitando as coisas do Amazonas porque não era bonito. Era feio dizer que gostava de tambaqui. Hoje o Amazonas está muito voltado para se orgulhar da sua comida, da sua regionalidade. Mas até 20, 30 anos, e isso eu me lembro muito quando eu era criança, bonito era dizer que tinha picanha para comer em casa. Não era bonito dizer que a gente comia tambaqui. E hoje o tambaqui é uma iguaria e os restaurantes estão chegando aí no Sudeste fazendo um monte de sucesso.
Então, antigamente, eu jamais estaria, de repente, vestindo alguém da minha terra, porque bonito era dizer que você tinha comprado numa grife de São Paulo. Então, eu acho que Terra Úmida me provocou um resgate da minha cultura muito forte, e ainda bem, é um caminho sem volta. Acho que foi por aí, sabe? Bem, eu sou um cara que escrevo desde os 14 anos de idade. E, no meu caso, assim, a escrita, eu saí da escola para poder achar que eu ia ser um artista e não precisava mais estudar. Porque como eu ia ser artista, não precisava estudar, então saí da escola aos 14 anos de idade. E depois descobri que para você acessar alguns lugares, como jornais, com os meus trabalhos de quadrinhos, eu teria que voltar para a escola para tirar registro, tirar essa coisa de certificado de jornalista, né, documento. Mas eu tive que voltar para essa vida para estudar. Mas, assim, a história me acompanha desde os 14 anos de idade. Só que eu não tinha esse incentivo, digamos assim, da família. Porque na família você vai, como diz aí o Valadão, né, minha mãe é evangélica, vai vender picolé, vai fazer outra coisa. O que valia a pena era fazer isso. E não se trabalhar com literatura, não fazer artes, não fazer algo assim. Você era tido como um vagabundo, né? Isso porque, infelizmente, é uma forma também. A família tenta te blindar de muita coisa, né? Ela te cerca de algumas coisas e por falta de conhecimento de mundo mesmo. E não é que ela não acredite no seu potencial, mas ela acha que o mundo é cruel demais para você. E aí é isso. Tipo assim, o mundo é cruel demais para você. Vale a pena você sofrer tanto para você fazer o que você quer fazer? Vale a pena sofrer tanto para você ser quem você quer ser? E aí você fica nesse questionamento, e você tem um bocado de pessoas que morrem de depressão aos 50, você tem pessoas que desistem de viver. A minha mãe é uma pessoa que, aos 63 anos, era resignada da vida. Ela já falava, estou louco para Deus me levar, estou louco para Deus me levar. Minha mãe foi levada aos 67. Né? Então, assim, é isso. Né? Então, a gente tem essa... Então, a minha ideia de escrever é mostrar que a gente pode mais. Então, geralmente, a minha família, quando eu escrevia as coisas que eu escrevia, eles falavam, isso não vai dar certo, mas eu escrevia para eles também. Eu tinha uma ideia de que eu queria ser roteirista na Globo. Por quê? Porque a Globo era o único lugar que eles entendiam que seria, deu certo, né? Então, um dia eu fui entrevistado pela Fátima Bernardes e o pessoal falou, Estevão trabalha na Globo. Eles estavam desse jeito, tinha essa coisa, porque eu apareci na Globo, então Estevão trabalha na Globo. Era esse tipo de informação que chegava para eles. E, assim, o primeiro grande elogio foi de um colega meu que virou dono de uma boca de fumo. E quando eu falava assim, os quadrinhos, ele falava assim, sempre assim, os quadrinhos, Estevão, me sacaneando, né? Os quadrinhos, Estevão. Eu falei, tô fazendo. Aí um dia eu consegui lançar um primeiro álbum em quadrinhos. Ele olhou assim para mim e falou, viu? Jardim Tropical não faz só vagabundo, não. Aqui, ó. E ele mostrando orgulhoso. Então, assim, o primeiro cara que se orgulhou de um trabalho que eu fiz foi meu colega, dono da boca de fumo. Né? E que depois eu homenageei chamando ele num dos livros. E aí, assim, mas a minha relação com a família sempre foi essa. Então, quando eu escrevi O Enquanto Ele Estava Morto, que foi um livro com uma pouquíssima tiragem, fazendo aqui a Márcia Tiburi, né? É um livro que poucas pessoas leram, porque foi feito... Mas, ao contrário, foi um livro bem curtinho, que eu fiz pela Lei de Incentivo de Cultura de Vila Velha. Era um livro que narrava os 9 dias em que eu procurei o cadáver do meu irmão. Eu recebi uma ligação, igual a Márcia, curiosamente. Eu recebi uma ligação, minha irmã falou bem assim, olha, nosso irmão morreu num garimpo na Bahia. E eu passei 9 dias, eu trabalhava no jornal, lembra? Tive que voltar a estudar, tal, não sei o quê, para poder trabalhar no jornal. Eu trabalhava no jornal como jornalista gráfico e fui lá tentando investigar como eu encontraria o meu irmão. Esse livro ele foi feito de uma forma de catarse, né? Eu escrevi ele em um mês e meio, assim. Ele foi publicado, foi minha primeira publicação, né? De fato, um livro. E, atualmente, eu estou reescrevendo ele, porque como ele foi escrito como uma catarse, ele foi escrito como um desabafo, ele ficou muito... xingando todo mundo, e tudo, né? Só mágoa, só dor ali, assim. E aí eu precisei passar, 15 anos dessa história para eu reescrever e transformá-lo num conto.
Ele não virou um romance, ele virou um conto que vai estar numa antologia que pretendo publicar mais para frente, né? Mas enquanto ele estava morto foi um desabafo e foi a minha primeira grande relação com as obras que eu escrevo, né? E a partir daí eu comecei minha carreira como escritor, ilustrador e tudo mais. Agora vai fazer uma... Não, é só porque eu comecei a ler recentemente esse texto, esse livro do Estevão, e é um livro que marca muito, né? É um livro que mexe muito com você. Eu comecei e parei, porque em determinados momentos, até por essa catarse que você coloca ali, e eu entendo um pouco disso, de catarse, por conta do livro Em Nome dos Pais, que eu vou atrás dos torturadores, descubro quem foram os torturadores dos meus pais, algo que o Estado brasileiro não me respondeu, né? Mas eu tenho uma ligação, eu gosto desse tipo de textos que mostra esse sentimento, né? Esse sentimento profundo ali do ser humano, como ele se sente, né? No caso, assim, por exemplo, um autojornalismo, porque você está falando dos seus sentimentos, você também, Miriam, está falando dos seus sentimentos. Eu mandei o PDF pro livro dele quase com um pedido de desculpa. Falei só, desculpa, foi escrito em 2007, entendo o contexto, 3 meses de... Né? Foi algo mais ou menos assim, perdão por ser isso, né? Mas só isso. Mas é um livro que eu, né, até tenho conversado com o Estevão, que eu acho que ele tem que, de fato, republicar, né, fazer um lançamento, porque eu acho que é importantíssimo a gente mexer com esses sentimentos, né, do ser humano. No caso do Em Nome dos Pais, eu acho que o enfrentamento desse tema da ditadura, ele é muito importante. Nós estamos aqui hoje, eu fui convidado para estar aqui por conta dos 60 anos do golpe, né? São 60 anos do golpe militar esse ano, e a gente viu como o Brasil não lidou novamente com esse tema, né? Um terceiro governo Lula não fez nenhum ato, né, sobre aquele período, mas e o que é mais grave para mim é ver a extrema-direita hoje, né, tão ligada àquele período, nascendo naquele período, e chegou ao poder da forma como nós vimos, né, defendendo coisas indefensáveis, né, rasgando valores universais, né, pactos humanitários que nós todos tínhamos feito desde a Segunda Guerra Mundial. Porque, por exemplo, a questão de não torturar, e meus pais estavam falando ali da dificuldade que é lidar com a tortura, né, até hoje, para eles, né, o não torturar é um pacto que foi feito na pós-Segunda Guerra Mundial, ali nas convenções de Viena, que ficaram acertados que o seu inimigo, por mais que você, né, se distancie do pensamento dele, você não pode, né, levá-lo a uma situação como essa, extrema, né, da tortura, né? E a ditadura, ela tem essa coisa, porque ela é o, vamos dizer assim, né, eu até anotei aqui, é o máximo do pacto da branquitude, na minha opinião, porque eles vêm, né, se você for pegar, inclusive, e juntar a questão, né, da forma como a ditadura, né, negou tantas coisas para o país, né, tantas coisas, tantas histórias, a pobreza que existia, né, o racismo, porque negava o racismo naquele momento de uma forma muito clara, né? A gente sabe, percebe isso. Então é por isso que eu falo que existem muitas histórias para ser contada. Uma delas seria essa, né? Contar a ligação de como o racismo no Brasil ganhou uma nova força no período da ditadura militar. Eu acho, ouvindo vocês dois falarem, pensando na minha própria literatura, isso fica muito claro que não existe o esgotamento do tema, né? Porque às vezes a gente ouve falar, mas de novo uma história sobre determinado assunto, e a gente vê o quanto ainda é necessário falar sobre a questão do racismo, a questão do regionalismo, a questão da ditadura. No momento do agora, parece que tudo voltou à tona novamente. Nos últimos anos, a gente achava que já tínhamos ganhado algumas batalhas, e aí a gente, de repente, se depara com a volta para um retrocesso que ninguém consegue entender como que aconteceu. Quer dizer, no final das contas, a gente até sabe como aconteceu. Então, quando eu penso em ficção, e eu lembro muito do Julian Fuchs, com quem eu sempre faço curso, porque eu adoro os pensamentos dele, ele diz: a gente nem precisa se preocupar com a morte do romance, porque realmente não vai morrer, porque a gente vai ter que continuar contando as histórias para ver se a gente consegue fazer com que as pessoas enxerguem
o que elas estão deixando de enxergar no seu dia a dia, porque alguém falou 2 mesas atrás, eu acho, sobre esse poder da ficção, e eu sou uma pessoa que crê muito na ficção. Aliás, a ficção, para mim, hoje a minha religião, né? Não sei se... Não gosto nem de chamar de religião, porque, para mim, está com um sentido um tanto negativo ultimamente, né? A questão de muita religiosidade, né? Uma filosofia. Então, a literatura é realmente a minha grande filosofia, porque eu ainda acredito que isso tem um poder de transformar pessoas, em pessoas pensantes, sabe? Repense aquilo que você fala. Porque o que está acontecendo, que talvez as pessoas não leiam e não tenham mais tempo de refletir, elas estão falando sem parar para pensar. E vão num automatismo tão absurdo, vivendo os dias, que elas estão simplesmente deixando a vida passar, né? Como se nada estivesse acontecendo à sua volta, fingindo que não vem, os absurdos que acontecem. Então, quando eu leio e quando eu escrevo ficção, também essa necessidade de responder as minhas próprias questões e tentar resgatar pessoas. Assim, eu fico ali brigando no meu Instagram, chamando leitores, divulgando outros autores contemporâneos. Leiam, vamos ler para as crianças. Eu vou às escolas em Manaus, é uma parte do meu trabalho que eu amo, é ir para as escolas e fazer contação de histórias, porque eu acho que a sementinha tem que ser plantada lá, desde lá. Né? Meus filhos são 2 leitores que talvez eu não possa garantir que eles vão continuar lendo, mas a minha parte estou fazendo agora. Né? Então, a gente lê todas as noites histórias das mais diversas. Às vezes eu deixo eles escolherem, outras vezes mamãe tem que fazer a mediação, porque é importante. Então, eu acredito mesmo na literatura, acredito que a família é sempre uma ótima faísca. Eu acho que, para a gente escrever, talvez interessante seja a gente começar com o que nos é próximo, com o que é próximo do nosso ouvido, e isso explode de uma tal maneira que alcança o distante. Quando li com Noah o seu livro, que ele ficou tão apaixonado pela retinta, é uma realidade que ele não é a mesma realidade que a gente vive em Manaus, culturalmente falando, e nem por isso deixou de causar identificação. E eu acho isso tão maravilhoso na literatura, porque não precisa ser igual. Pelo contrário, quanto mais diverso, melhor e mais rico. Então, acho que é por aí. Obrigado. E a retinta, nesse caso aqui, ela nasceu de uma provocação. Eu participava da Feira Internacional de Quadrinhos de BH, e eu sempre tinha quadrinhos que tinham um personagem negro, que fazia parte de um grupo de outros personagens, então tinha alguns trabalhos assim. E teve um dia, e como todos os lugares que a gente vai, assim, feiras de produção literária, feiras de quadrinhos, que são os lugares que eu mais frequentei, você tem mais ou menos assim 400 expositores e 10 pessoas negras. Você tem um número muito reduzido. E nessa feira em questão, a gente parou 3 juntas, 3 pessoas, colocaram 3 pessoas em sequência. E a gente chamou aquilo de Black Alley, né? Porque era o Arts Alley, a gente falou que ali era o gueto, né, do lugar. E a gente fazia muita bagunça e éramos 3 juntos, né? Então, assim, as pessoas olhavam, enquanto um no meio não se destaca, mas 3 pessoas, ou seja, quase que meia fileira de pessoas negras, assim, pessoa cheia de preta, graças a Deus, vinha assim, a galera de BH que vinha, e o pessoal falava: o que você tem? O que você tem aqui? Ah, eu tenho um personagem preto aqui, eu tenho um personagem preto ali. Mas as pessoas não se identificavam, porque não era um material com temática negra, não era um material que alcançava essas pessoas. E aí, 3 meses depois desse evento, em 2018, nasceu a Retinta. Ela nasceu na internet, foi lançado um livro durante a pandemia. Esse livro esgotou e a gente depois começou a fazer um trabalho com os livros infantis, que eu entendi, no meio da pandemia, que precisava voltar um pouco nisso e em como introduzir essa personagem. Eu posso dizer que a gente está falando que o homenageado daqui é o Ziraldo, e esse personagem, ele me puxa uma memória do Pererê e da personagem Boneca, que a gente precisa dizer, antigamente se chamava boneca de piche. Então era uma coisa que era muito pejorativa na época. Na época era um apelido. E eu peguei e transformei, eu quis dar uma ressignificada nessa personagem, batizando a minha de Retinta. O nome dela é Renata Tinta da Silva. E quando se fala retinta, ou seja, um negro retinta, é uma pessoa que é muito negra. E no caso dela, ela tem a representação
desses personagens infantis, tal como o Ziraldo fazia. Né? Não só o Ziraldo, mas outras pessoas também, mas talvez o Ziraldo tenha sido a pessoa que não tenha trazido uma outra característica que era muito pejorativa, que eram os lábios salientados em forma de uma grande boca, e isso foi um grande ponto na arte de Ziraldo de fazer um lábio igualitário, digamos assim. E aí, então, eu aproveitei dessas informações, trouxe para esse personagem, que hoje está na mão de muitas escolas do Rio de Janeiro, foram adotadas por 20 mil crianças, por lá, o primeiro livro, que é o Retinta e o Pé de Jamelão. E Retinta e Revolução Escolar, eu convidei a Elisa Lucinda para escrever o texto. Elisa Lucinda, que é capixaba, eu sou capixaba, então a gente quis fazer uma dobradinha. Né? E esse foi o primeiro trabalho em que eu permito alguém a escrever uma história da Retinta, e estamos muito felizes com os resultados, exatamente por causa dessa capilaridade. Né? Quer complementar, Matheus, falar alguma coisa sobre o seu trampo? Quero falar que eu amo o Estevão. Eu ganhei esse irmão no evento passado, assim, agora viramos irmãos de Petrópolis, né? E para mim foi uma grande surpresa, assim, sabe? Ver esse cara com a cara da Miriam. Eu falei, você é a cara da Miriam? Não, mas eu sou filho dela. Tipo assim, com barba, né? Miriam com barba, entendeu? Mas é lindo. Meio isso, né? E aí, assim, a gente fala sobre família, é sempre uma coisa muito pesada. E aí eu lhe pergunto, Matheus, como é que você consegue... Você teve uma infância bem ferrada, né? Porque esses assuntos sempre voltavam para você. Você conseguiu... Você assim, perdeu a fé na humanidade? Você... Sei lá, isso de alguma forma te deixou descrente de alguma coisa? Você hoje, entendeu? Você trocou de mal com Deus, como diz a música do Espelho? Você fez? Como é que foi para você essa infância, essa adolescência, com essa carga toda de peso que tem, de fazer parte de uma forma horrível da história do Brasil, né? Nós, assim, pessoas pretas, fazemos parte de uma história horrorosa e que está em construção e que a gente meio que tenta todo dia está brigando. Mas você fala de algo tão recente que as pessoas estão começando a querer se acostumar com isso, né? Tipo, de achar que não foi tão ruim assim, entendeu? E como é que você lida com isso sem perder esse brilho, esse brilho que você tem, que é de uma pessoa iluminada e maravilhosa? Está parecendo um programa de entrevista, né? Tipo Fátima, né? Você é uma pessoa maravilhosa. Eu te amo. Olha, o Estevão, na verdade, ele leu minha alma ali, porque muitas das coisas que aconteceram foi que, de fato, eu perdi a crença assim, na humanidade, assim, naquela bondade, né, humana que você crê quando você é pequeno, né? Você acredita muito na bondade humana, né? Você acredita muito em Deus. Eu acreditava muito em Deus, mas eu fui perdendo minha fé em alguns processos, né? E a fé na humanidade eu fui perdendo no processo logo que eu descobri todo o horror que meus pais tinham sofrido naquele momento, porque, né, a minha mãe estava grávida, né, aos 19 anos. 19 anos, gente. 19 anos. Nós estamos falando de uma mulher recém-chegada à maioridade, né? Era uma menina ainda. E ela foi presa grávida do meu irmão mais velho, Vladimir, né? E barbaramente torturada, né? Foi barbaramente torturada. Ela foi torturada durante vários dias. Ela foi colocada nua numa cela e foi, né, durante bastante tempo exposta para vários militares. Eles estavam, né, eles vinham fardados ou não e chegavam e ficavam olhando ela, e depois começaram as ameaças de estupro, né, e a gente, né, eu fui descobrindo isso, né, imaginando tudo que ela passou, né, a dor sofrida por ela. E até o momento, né, eu acho que mais dramático, na hora que ela já está nua, já está muito fragilizada, e entra um desses militares, né, esse militar que eu entrevistei frente a frente, né, eu tive frente a frente com o torturador, né, no processo de escrever o Em Nome dos Pais, e ele coloca uma jiboia na sala, né, e que ela estava, é uma sala que eles conseguiram fazer um blackout, colocando cobertores,
pretos nas janelas e colocaram uma jiboia, ela estava pelada, e desligaram a luz. Saíram da sala e desligaram a luz. Então, ela não sabe quanto tempo ela ficou ali. Por isso, eu digo que eu perdi, né, a fé na humanidade quando eu descubro essa história. E, para mim, ficou sempre um questionamento, mas por que ninguém me responde quem são essas pessoas que estavam ali, naquele momento, num quartel do Exército Brasileiro, 38º Batalhão de Infantaria, em Vitória, no Espírito Santo, que o Estevão conhece, é de lá, foi lá que ele escreveu esse livro tão importante. Então, a gente, né, eles estavam ali, eles eram agentes do Estado, né? Na verdade, né, era um prédio público com agentes do Estado, num quartel, né? Os quartéis foram feitos para proteger brasileiros, não para torturar, matar e ocultar cadáver de preso político, que é o que aconteceu de forma bárbara na ditadura, de forma seguida na ditadura, e nada disso foi enfrentado pelo país. O país não enfrentou isso, não respondeu. Então, para mim, foi uma questão, assim, eu era jornalista já, eu era repórter da Folha de São Paulo, eu era repórter de outros jornais, fazia inúmeras reportagens sobre a ditadura, descobri diversas histórias, né? Inclusive onde estava um desaparecido político, Epaminondas, mas esse trabalho que eu fazia me deixava cada vez mais mexido por dentro e ansioso para saber, vem cá, mas quem foram esses que torturaram meus pais, né? Meu pai foi... eu tive relatos de pessoas, né? E as pessoas acham que eu fui escrever em nome dos pais. Mas deve ter sido fácil, né? Eles não queriam me dar entrevistas, meus pais. Obviamente que muitos militares que eu cheguei para enfrentar também não queriam dar, mas eles não se sentiam à vontade justamente para falar desse processo tão horrível, né? Meu pai, várias pessoas vieram me dizer, e eu, né, até por essa minha vasta, assim, trabalho em relação à ditadura, né, esse vasto trabalho, eu conversei com muita gente. Tinha gente que viu meu pai. Meu pai ficou 9 meses numa solitária. Isso foi depois da tortura já, né? Depois das torturas bárbaras que ele sofreu durante 5 dias. Ele tem marcas no corpo, enfim, né, assim como outros presos do regime. Mas assim, ele ficou 9 meses numa solitária com a luz ligada, sem janela. Então ele não sabia se era dia ou de noite, né? Então ele foi perdendo, né, a consciência de tudo. Então ele sai de lá muito abalado. Então o meu trabalho foi dar a resposta que o Estado brasileiro, que deveria ter dado, né, dar essa resposta para eles. Quem foram os torturadores de Marcelo e Miriam? E foi um trabalho que demandou muito tempo, foram 13 anos de apuração escrita, né? Mas eu consegui chegar nos nomes, né, e apresentei em nome dos pais quem são esses torturadores, expus os nomes deles, para que não só eles soubessem, mas o Brasil inteiro soubesse. Vi que você publicou pela Penalux, publicou pela Patois, e há sempre uma... A gente sabe como é que é esse processo de publicar por editoras assim. O que você tem? E com isso você teve resultados ótimos, tendo em editoras de pouco alcance, que o trabalho é muito mais vem de você, de sua projeção. Como é que você se sente? Como é que você tem conseguido avançar mais na sua ambição de trazer Manaus mais para o eixo Rio-São Paulo? Você tem conseguido fazer... como é que tem sido essa progressão de carreira? Porque você tem conseguido... o PNLD é algo legal, porque vai fazer com que chegue nas mãos de muitas crianças, muitos jovens. Como é que tem sido feito esse trabalho? De romper esses territórios, né? É um trabalho... digamos, bem sem vergonha, eu diria, né? Porque eu tive que aprender a perder a vergonha, porque a gente sabe que editoras menores, independentes, não têm condições de distribuir a nossa literatura. Então, meus livros não conseguem estar nas livrarias do país. Então, quem me ensinou que eu deveria carregar meu livro debaixo do braço, foi Marcelino, que fala sempre isso. A gente está com uma ilustre presença de Marcelino aqui como espectador aqui. É uma honra, né? Pelo amor de Deus, né? Por favor. Trudo, a gente tem toda uma primeira fila, Eliana Alves Cruz, Socorro Acioli. Quando é que a gente pensou nisso, né?
Marcelino não sabe porque eu não consegui fazer oficina. Giovanni. Exatamente, ali. Eu não consegui fazer oficina presencial com o Marcelino, mas eu fiz online. Então, anotei tudo. Tá? Quero dizer que eu anotei tudo. E outro professor foi o Tiago Novaes, que num pedaço do curso dele, que era mais longo, dizia: vocês vão ter que aprender a perder a vergonha. Se vocês não divulgarem o livro de vocês, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Não esperem que a editora vá fazer isso, porque nenhuma editora, nem a maior de todas, vai fazer isso por vocês. Então, é um trabalho diário mesmo, que não é o que eu mais gosto de fazer, pelo seguinte, porque me tira tempo de criação, né? Então, muitas vezes eu tenho que não escrever para fazer o tal do conteúdo. Mas é o único jeito que eu encontrei de mostrar minha literatura para outras pessoas. A Pantograph, que foi a editora do PNLD, foi uma grata surpresa. Eu tinha escrito um livro somente em formato digital, coloquei na Amazon, chamado Quem Chamarei de Lar. E aí, a editora chegou comigo e disse, isso foi meses antes da pandemia, final de 2019, olha, a gente leu o seu livro e a gente acha que ele dá um livro juvenil para o pessoal do ensino médio, para o PNLD 2021. Você topa? Eu falei, mas é ontem, né? Porque eu sabia que o alcance de um livro no PNLD é muito maior do que qualquer coisa que eu fizesse sozinha. E foi uma experiência maravilhosa, 2 anos de muito trabalho, de idas e vindas de texto. É uma equipe gigantesca que trabalha para o PNLD. Eu não fazia ideia de como era o trabalho, porque ainda tem o livro do professor, então são muitas etapas. E depois do PNLD, eles conseguiram colocar esse livro na Biblioteca de São Paulo. Participaram do edital e o livro foi um dos adquiridos. E hoje, quando eu recebo pelo Instagram, pelo direct, esses jovens que estão lendo Quem Chamarei de Lar, é uma felicidade que não existe. Nada é melhor do que essa devolutiva dos leitores. Então, assim, eu ainda sonho em estar com uma grande editora, é óbvio, porque você estar nas livrarias é muito gostoso. Além de ser bacana financeiramente, no sentido dos seus livros serem vendidos, é gostoso você se deparar com o seu livro na livraria. Mas o PNLD já me deu um calor no coração que eu sou muito grata à Pantograph. Então, eu continuo trabalhando, estou escrevendo, vem aí livro de contos, tem um romance que talvez saia ano que vem. E aí, quem sabe, né, o que vem por aí. Eu sou uma pessoa que eu batalho. Assim, eu quero que a oportunidade me encontre. Estou escrevendo e trabalhando, é isso. Que bom. Temos 5 minutos aqui, então a gente vai dedicar para o vídeo que o Bateus trouxe, né? E se der, a gente faz as considerações finais depois, tá bom? Por favor. Um pouquinho. A gente, às vezes, quando é muito jovem, a gente não tem muito jovem. É o segundo vídeo. Aliás, esse outro vídeo, gente, talvez... O pessoal acha que o momento mais difícil que para mim foi entrevistar o ex-presidente inominável quando ele fez chacota da tortura que a minha mãe sofreu, né? Eu estava falando aqui da cobra, ele falou para mim, coitada da cobra, na minha frente, numa situação extremamente desagradável, né? E desumana, na minha opinião, porque ele estava falando com um filho, não só com um jornalista ali. Mas para mim o mais difícil foi ler no documentário Em Nome dos Pais, que foi ao ar na HBO, essa carta, né? Essa carta que minha mãe escreve após eu encontrar esse torturador que deixou a cobra lá na sala, porque eu demorei um pouco para responder, para contar a ela, né? Isso vai ser dito ali, e ela me escreveu uma carta, eu tive que ler. Eu mesmo li a carta que ela escreveu sobre o sentimento dela, do filho, estar frente a frente com o torturador. Não, o senhor parece que não tem uma visão crítica do que foi feito ali, de algumas coisas. O senhor não acha que teve nenhum exagero por parte dos militares? Não, o senhor parece que não tem uma visão crítica do que foi feito ali, de algumas coisas. O senhor não acha que teve nenhum exagero por parte dos militares?
de todos. Você só exagera o combate com o exagero, quando não há necessidade. Havia muitos anos que eu não tinha uma crise de asma. 3 dias antes daquele encontro, ela voltava a me atacar. A mesma falta de ar da minha infância. Demorei para digerir o encontro com o homem que supostamente participara das sessões de tortura com minha mãe e com meu pai. Foi só depois de 4 dias que eu contei aos meus pais o que tinha acontecido. A resposta da minha mãe veio na forma de uma longa carta. Querido Mateus, você foi forte, fez mais que o possível, e ele nada confirmou. As evidências afloraram. Era compadre de Magalhães, era da equipe do coronel, admite ter estado na casa da morte, mas nega insistentemente que esteve no Espírito Santo naquele dezembro de 1972. Houve uma noite que foi pior que as outras. Várias vezes fui levada para interrogatórios, mas aquela noite eu jamais esqueci, em seus detalhes. Me mandaram tirar a roupa. Eles me faziam perguntas sem parar. Dr. Pablo em tom de deboche, o japonês aos gritos, o meio ruivo de pele vermelha se insinuava. Você é bonitinha, sabia? Agora vira, quero ver a bundinha. Os 3 chegaram perto, me passaram a mão no corpo. Senti meu estômago embrulhar e tive uma ligeira vertigem. Minhas pernas doíam. Eu tremia. Eles continuavam, não paravam, nunca. Foi então que eu senti que odiava, que era capaz de odiar com todas as minhas forças. Eu odiei a ponto de querer matar. Não houve o estupro que ameaçavam. Não me mataram como encenaram. Mas foi uma noite em que fui levada ao limite de querer matar. Felizmente, esse sentimento ficou no passado. Você lembra algo específico desse personagem, esse homem um pouco ruivo ali, enfim, pele vermelha? Como é que foi a participação dele nesses momentos de tortura? É ele o que mais ameaçava o estupro. Ele ameaçava de uma forma mais concreta. Era mais concreto, assim, a sensação que tinha é que a qualquer momento ele ia pular em cima de você e realmente estuprar. Um comentário só final em relação a isso, que os misóginos daquele tempo, da ditadura, estão, né, intrinsecamente ligados aos misóginos bolsonaristas evangélicos de hoje, que tentaram passar um projeto na semana passada no Congresso Nacional, no qual seria mais uma violência contra a mulher, num histórico enorme de violência contra as mulheres, que era esse, que todos nós acompanhamos, né? Que a mulher, né, estuprada, que fizesse um aborto, ficaria mais tempo na prisão do que o seu algoz, do que o seu estuprador. Isso é mais um absurdo que o Brasil vê nos dias de hoje, que estão ligados com aquele período da ditadura. Miriam, consideração final? Eu só tenho muitíssimo a agradecer aos organizadores queridos, por quem eu já chamo de amigo, já estou íntima, tá? Sérgio Abranches, Afonso Borges e o Tom. A minha nova best friend forever ali, amigas queridas que fiz por aqui, vocês dois. Então, assim, eu estou tão grata que eu falei para o Afonso que eu queria sair daqui e continuar nesse ritmo de Fliarachá o resto da vida, que é muito difícil voltar para a vida real. Não sei como vou voltar para a vida real fora dessa bolha, porque viver nessa bolha é muito bom. Então, eu sou muito, muito grata. As festas na Casa dos Autores estão aprovadíssimas. Por favor, podem continuar a me chamar. Estarei em todos os flies, tá bom? Obrigada, gente. Eu quero agradecer, eu estou muito emocionado, desculpa, gente. Eu quero agradecer muito por Mateus, assim, dividir, abrir as portas
de sua família para o mundo. Eu acho que também é preciso ter coragem para isso. É preciso, a Miriam também, acho que ela é uma pessoa que nunca deixou de combater, nunca escondeu isso, mas é uma família muito corajosa. E muito obrigado pela oportunidade de poder trazer isso para esse público, né? Esse público também resistente aqui. Temos mais programações mais para tarde, mas quero dizer que terminamos aqui com um sentimento de que, assim, por mais que a gente não tenha, eu sou uma pessoa negra que, assim, se eu não tiver fé, eu não tenho o que conquistar, o que alcançar, porque a gente nasce sem nada, a gente nasce só com a esperança de que as coisas vão melhorar e que a gente vai trazer essas coisas. Então, estar aqui hoje é uma forma também de resistência, dizer, as coisas vão melhorar, mas elas vão precisar de vocês também, elas vão precisar de vocês pensando nisso também, junto com a gente e agindo em relação a isso, não se calando em torno das injustiças, colaborando, sendo gentil, sabe, e muito mais, acreditando num Brasil que nós sonhamos como um povo unido e não como um povo revanchista. A gente quer justiça, a gente quer igualdade, a gente quer tudo, mas a gente quer mais, a gente quer resgatar a fé de Mateus. Eu trabalho muito em todos os encontros para resgatar a fé de Mateus, porque é assim também que eu me regenero como pessoa. Gente, é um privilégio estar aqui, viu? Por isso que eu falo que é um privilégio. Agradeço demais a todos, viu? E especialmente a esses dois aqui.